Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. Lembrando aqui o que aconteceu até então, Jesus havia escolhido os seus discípulos à beira do lago da Galileia, escolheu ali 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E então foi a Cafarnaum, que estava próximo de 4 a 6 quilômetros do lago, e ali ele entrou numa sinagoga, explicou a lei conforme aquilo que ele entendia fosse o correto, e curou ali, ou expulsou demônios de um homem. E agora, dentro do mesmo dia, naquele mesmo dia da sinagoga, Jesus vai entrar na casa de Pedro, e ali vai acontecer alguma coisa bastante interessante. Marcos capítulo 1, versos 29 a 31 dizem assim: logo que saíram da sinagoga, ali onde havia acontecido a purificação do endemoniado e também a pregação de Cristo, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Eram 2 irmãos, Tiago e João eram irmãos, e com eles Cristo foi à casa de Simão, que era Simão Pedro e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Até aqui. Eu me lembro quando eu era moleque, a gente fazia muito evangelismo de rua e às vezes usava esquetes, aquelas histórias, né, teatros. E havia uma peça em particular que eu gostava bastante, que era a respeito de uma pessoa, um jovem, que recebia a visita de Cristo na sua casa. Então toca a porta, alguém bate na porta, ele abre a porta e diz: Jesus, que bom que o Senhor veio. Então, me sinto muito honrado com a sua presença, mas é o seguinte, eu estou de saída, eu vou para balada com os meus amigos, e o Senhor fica aí, o Senhor me espera que quando eu voltar, a gente conversa mais. E o que acontece é que Cristo segue, e ele fica incomodado com a presença de Cristo, e ele insiste: não, o Senhor vai ficar aqui, o Senhor não vai comigo. Para onde eu vou é muito estranho, o Senhor não vai gostar, o Senhor vai achar estranho mesmo, é melhor o Senhor ficar aqui, não me acompanhe. E aí ele, na peça, né, Cristo insiste em ir com ele, até que ele prega Jesus na parede, dizendo: o Senhor não sai daqui enquanto eu não voltar. Essa peça refletir uma realidade bastante interessante, de que a gente não está disposto a levar Cristo para todos os lugares da nossa vida. Eu quero aqui inverter os papéis. Não é que eu não quero que Cristo saia de casa comigo, muitas vezes tem dificuldade de levar Cristo para dentro da nossa casa. E é essa a conotação aqui. E vejam que a coisa ganha uma figura bastante colorida quando você coloca as duas situações uma do lado da outra. Jesus está na sinagoga, junto com os maiorais da lei, junto com pessoas muito capacitadas, ensinando e expulsando demônios, num ambiente público, na frente de talvez dezenas ou centenas de pessoas, mas no momento seguinte Jesus está dentro da casa do apóstolo. No caso aqui de Simão e André, dentro da casa deles, mostra aqui que eles moravam juntos, também a sogra com eles, e ali então Jesus faz também a sua obra e o seu ministério ali, purificando aquela mulher da sua própria doença. Jesus está na esfera pública, tanto quanto ele está na esfera particular. Jesus está com a gente e deve estar com a gente nos nossos grandes encontros e debates e questões sociais, mas ele também precisa estar dentro da nossa casa, do nosso lar. E ele veio para as duas coisas, para a esfera pública e para a esfera particular, esfera familiar da vida cristã. Algumas coisas são muito interessantes aqui. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele está aqui entrando na casa em que a pessoa ali mais velha da casa era uma mulher, e é para ela que ele prega, que ele faz o seu primeiro milagre. E isso é muito interessante de se pensar, que o primeiro milagre público de Jesus é para uma mulher idosa.
A primeira cura, desculpa, não milagre, mas a primeira cura pública de Jesus, talvez aqui o episódio de Caná da Galileia já tenha acontecido, mas a primeira cura de Jesus foi ele curando uma mulher, uma senhora, dentro do seu lar. Pensando aqui o que era a mulher na época de Cristo, como ela era excluída, como ela era preterida, né? O judeu gritava em alto bom som, o fariseu em praça pública orava: obrigado, Senhor, porque eu não nasci nem gentil, nem escravo, nem mulher. Era assim que o judeu, o fariseu se comportava. Era vergonhoso ter uma filha mulher. Eu então ia ser coberto de vergonha se fosse nascido naquela época, não é? Era assim que eram as coisas. E Cristo, ele dignifica, inclusive, aquele que era mais, o ser que era mais desprezado naquela época, que era justamente a mulher. A primeira cura de Jesus é uma mulher e uma senhora, talvez uma senhora idosa. E Jesus mostra aqui a sua disposição nesse sentido. Mais anterior a esse texto, um pouquinho antes, diz que o dia era sábado. E o sábado era feito para o descanso. E a última coisa que Jesus estava fazendo aqui era descansar, porque ele já havia ensinado na sinagoga e agora ele entra na casa de Pedro para continuar trabalhando, confirmando até aquilo que ele disse em outro lugar: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Era interessante a visão tão sensível que Cristo tinha de nós, dos seres humanos. Ele olhava para a multidão e diz a Bíblia que ele tinha profunda compaixão dela. Até mesmo para aqueles que o rejeitavam, como o jovem rico, é dito assim, que Cristo olhou nos seus olhos, o amou e disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Cristo tinha olhos muito sensíveis e parece que aquilo que ele dizia se tornava verdade. Tudo o que ele queria era nos servir. É esse o resultado do discipulado, depois que a gente vai ver. A mulher se torna serva. A conversão dela se concretiza no fato de ela querer servir a Cristo. Mas ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E ele está fazendo isso em todo o tempo, em todo lugar. Ele está servindo com olhos sensíveis, olhando para as nossas dores, dificuldades, até mesmo para aqueles que se sentem os mais desprezados, e ele está servindo, está abençoando, está trazendo libertação, está curando. Percebam, irmãos, então, que há um aspecto aqui no texto que precisa ser salientado. No versículo 30 diz que a sogra estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Há outros textos paralelos que dizem assim, que logo foram falar com Jesus a respeito dela. Ou seja, assim que Cristo entrou na casa de Pedro, vieram dizer: olha, minha sogra está muito doente, o senhor pode fazer alguma coisa? Dando também essa impressão de que Cristo é a primeira opção para sermos libertos, e não a última. Vocês já perceberam como a gente age nesse sentido? Você está doente, o que você faz? Você dá remédio ou tenta ir ao médico? Você está com um problema com a justiça, você procura um advogado? Se a sua casa está caindo, você vai atrás de um engenheiro ou de um pedreiro ou qualquer coisa parecida. Não que essas coisas estejam erradas, você deve procurar profissionais, mas o problema é que nós nos esquecemos que antes de qualquer coisa, Cristo precisa ser procurado. Ele é a nossa primeira opção. Você vai tomar o remédio, mas peça também bênção da parte de Deus. Você quer construir a sua casa, peça ao Senhor que seja o hábil construtor por detrás de tudo. Você está procurando um emprego. Um exemplo interessante que a gente viu semana retrasada, com os missionários que estavam aqui com a gente, que como está gravando e vai para a internet, não vou falar o nome deles, mas os irmãos sabem quem eram, que estavam no Oriente Médio. Eles disseram assim: olha, sempre que a gente sai de casa, para qualquer coisa, a gente ora antes e pede: Deus, nos dá a oportunidade de falar do Evangelho para outras pessoas.
É claro que era eles que iriam abordar, é claro que eram eles que iriam procurar a oportunidade, mas enquanto trabalhavam, pediam para Deus: Pai, abençoa o que nós temos feito. Nunca se esqueçam de colocar Cristo em todas as coisas da sua vida. E foi assim que Pedro e André fizeram, a casa era deles. Logo apresentaram: olha, tem um nosso parente aqui, Senhor, faz alguma coisa por ela. Logo fizeram isso. Não coloque Cristo como sendo a sua última escolha. Não coloque Cristo na hora da calamidade, quando nada mais dá certo, quando só existem cacos da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu testemunho, na sua vida pessoal. Que não seja Ele a opção da calamidade, mas que Ele seja a sua primeira escolha em tudo que você vai fazer, em todos os caminhos, em todos os passos que você der. Que seja Ele sempre a sua primeira escolha. Que seja Ele sempre o primeiro a ser procurado, em todo o tempo. Não tome um passo sem antes colocar a sua vida diante de Deus. Tiago, irmão de Cristo, quando escreve na sua epístola, ele diz assim: tudo que você vai fazer, antes diga se Deus quiser. Mostrando que toda a nossa vida, ela tem que ser compatível com o fato que vivemos diante de Deus e para a glória de Deus. Por meio dele, para ele são todas as coisas, desde agora e para todo sempre, diz o apóstolo Paulo. Outra coisa que nós vemos aqui, há uma relação muito interessante entre pecado e doença. É verdade que nem toda doença é causada por um pecado específico, embora haja problemas ou sofrimentos que venham em decorrência de pecados específicos, como, por exemplo, Ananias e Safira mentiram e morreram na hora. Ou como, por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto e diz que é pelo fato de vocês participarem indignamente da ceia do Senhor, é que muitos de vocês estão doentes e não são poucos os que já dormiram, os que já morreram. Paulo está atribuindo a participação indigna a doenças específicas, mas de maneira geral, as nossas doenças não são causadas por pecados específicos, mas são causadas por termos uma natureza pecaminosa. Dá para entender a diferença das coisas, não dá? Ora, não é porque eu menti que agora eu estou com dor de cabeça. Posso ter até mentido, mas não é isso que necessariamente me deixou com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça, ou doenças mais graves, quaisquer que elas sejam, ou infartei, o que aconteceu? O pastor está com um pecado e infartou? Não, você não pode atribuir uma coisa a outra. As nossas doenças, elas são resultado de sermos seres falíveis, que nasceram destinados à morte. Nasceram destinados a viver e envelhecer, e o próprio processo de envelhecimento é um processo que é causado pelo fato de sermos pecadores. Porque se não houvesse natureza pecaminosa, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria morte e, consequentemente, não haveria o processo de envelhecimento. Então, Cristo é capaz de lidar com isso. Ele é o único capaz de lidar com isso. Porque, acima de tudo, a sogra de Pedro não perecia por causa de um pecado, mas ela perecia por causa de todos. E o que Cristo faz lidando com o seu pecado é exatamente o que ele fez com o paralítico, aquela história que lida pelo presbítero Samir agora há pouco. O que é mais fácil para mim dizer? Levanta, toma teu leito e anda, toma seu leito e anda, não seu leite, né? Toma seu leito e anda, ou os seus pecados estão perdoados? É mais fácil dizer, você está curado, ou é mais fácil dizer, você está perdoado dos seus pecados? Porque para Cristo existe uma ligação íntima entre essas coisas. A natureza humana falível que leva, por exemplo, à paralisia, ou ao câncer, ou a qualquer outra doença, doenças do coração, doenças respiratórias, quaisquer que elas sejam. Existe uma estreita relação disso com a natureza humana pecaminosa que necessita de libertação do pecado. E é isso que ele faz aqui. Ele é o único capaz de nos libertar de tudo que compreende a queda. A queda, ela tem efeitos presentes e efeitos eternos. Os efeitos presentes da queda no pecado significam tudo isso.
a falência da vida, o envelhecimento, cabelos brancos ou a queda deles, a gordura mal distribuída pelo corpo, os efeitos da gravidade sobre o nosso corpo, a paralisia de órgãos. Lembram de Eclesiastes capítulo 12 que fala: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, lembra-te do Criador nos dias da mocidade, antes que cheguem os maus dias, e os anos dos quais dirás: eu não tenho prazer em mais nada. Antes eu tinha prazer em ouvir o canto dos pássaros, mas agora eu sou velho e não ouço direito, ou eu não enxergo mais direito. Ainda mais naquela época que não tinha cirurgia para catarata, que não tinha cirurgia corretiva, que não tinha óculos, que não tinha nada. Antes eu conseguia andar e quilômetros, agora para eu me levantar da cama já é um suplício. Antes eu conseguia fazer tanta coisa. Esses são os efeitos presentes do pecado, que nós vamos sofrê-los até a morte. Mas também existem os efeitos eternos. E se nós experimentamos a primeira morte por causa do pecado, aqueles que morrem sem a libertação que Cristo traz, vão experimentar a morte eterna, que significa para sempre e todo sempre viver separado da bondade de Deus, e experimentar Deus somente como seu juiz, não como Senhor, não como bom pastor, não mais como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Cristo naquele momento, o que o texto dá a entender é que aquela mulher foi liberta de todas as doenças, aquelas do pecado presente e aquelas eternas que levariam a sua alma à morte. Cristo é o único que pode nos trazer essa libertação. Calvino dizia, irmãos, essa graça libertadora precisa chegar dentro das nossas casas. E ele fala isso justamente porque parece que existe um interesse especial dos evangelistas sinóticos. E quando digo aqui evangelistas sinóticos, eu quero dizer Mateus, Marcos e Lucas, que sinóticos quer dizer que observam os eventos sob um prisma parecido. Então, Mateus, Marcos e Lucas registram o milagre da cura da sogra de Pedro, e eles têm um interesse especial por isso, justamente para mostrar Cristo, ele precisa também chegar dentro da nossa casa. Porque se Jesus para mim for tão somente uma concepção filosófica, se Jesus para mim for tão somente um debate acadêmico e não fizer de mim um marido melhor, uma esposa melhor, não me transformar no meu ambiente mais íntimo que é a minha casa, então eu não encontrei de verdade a libertação e o libertador. Sabem, irmãos, essa libertação que Cristo traz é fruto de mais profunda graça, mas também de amor. Existem narrativas bíblicas de curas muito diferentes desta. Por exemplo, quando Cristo ele quer ir à casa de um centurião para curar o seu moço, e o centurião diz: não precisa ir lá em casa, porque eu conheço a autoridade, eu mesmo sou centurião e tenho homens que me obedecem. E eu sei que o Senhor, da onde o Senhor está, o Senhor pode determinar que a cura aconteça e a sua vontade vai ser feita. Quando aquela cura, o que queria se enfatizar era a fé. Mas aqui nesse caso, Cristo faz diferente. A sua ênfase aqui e a sua maior revelação ao curar é a respeito do seu amor. O que há em comum em todas as narrativas sobre a cura da sogra de Pedro é que ela é tocada por Cristo. Ela é amparada, ela é levantada. E um dos lugares diz que Jesus a ajuda a levantar, inclusive. E esse aspecto para o judeu, do encostar, do tocar, do apertar, o abraçar, isso era uma prova de grande afeto, de grande amor. Quando Cristo nos traz libertação, é uma libertação muito diferente, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Uma igreja que eu fui pastor, tinha um diácono, que ele havia sido pai de santo. E o contato dele com o espiritismo se deu por causa de uma úlcera. Hoje em dia a gente tem o santo omeprazol, não é? Que faz parte da maioria dos nossos cardápios.
Mas naquela época, há muito tempo, meu pai é dessa época também, não existia omeprazol e as pessoas tinham até que fazer cirurgia de úlcera. Hoje em dia não se opera mais úlcera, só se ela estiver estuporada, for em último caso. Mas ele foi se encontrar com o pai de santo, esse que agora era diácono da igreja, foi procurar o espiritismo porque ele tinha um problema de úlcera e ele foi curado. Mas ele narrou como isso aconteceu. Ele precisou ir e fazer uma série de oferendas, de ofertas para uma entidade em particular. A cura aconteceu, e segundo ele aconteceu de fato, tanto é que no dia que ele entregou a sua vida a Cristo, a úlcera voltou. Mas deixa eu voltar primeiro à cura temporária aqui. Ele precisou comprar a cura. E se você já viu o Espiritismo, aliás, se você for um católico devoto, também é assim. O que você vai fazer? Para eu conseguir a graça, eu vou andar de joelhos, subir uma escadaria de joelhos. Ou então vou carregar uma cruz daqui até não sei aonde. Ou então eu vou participar de uma... Qual é o nome daquilo, quando vai de uma cidade para outra? Como que é? Romaria, isso, a romaria. Montado a cavalo, aqui próximo a gente tem Bom Jesus do Pirapora. A macumba é a mesma coisa. Você quer um favor de uma entidade, você precisa saber o prato que ele gosta. É uma galinha preta, é um pipoca, é farofa. Você precisa saber o lugar que ele gosta. É a praia, é a encruzilhada, é um cemitério. Você precisa saber o elemento dele, se é fogo, se é ar, se é água. Você precisa comprar o favor. E Cristo aqui, ele não está tratando de algo comprado, mas ele está mostrando que a sua graça e a libertação, ela é dada como uma prova de amor. E não porque ele foi comprado. Uma vez, acho que eu falei para os irmãos, professor que eu tive, escritor de vários livros, chamado Paulo Romero, que é de origem da Assembleia de Deus, ele trabalhava com um ministério apologético, que significa você explicar outras religiões falsas à luz da Bíblia, e ele se matriculou numa faculdade de umbandista, uma faculdade de Umbanda, que tem aqui, se não me engano, em São Bernardo do Campo, para entender melhor e poder escrever melhor a respeito. E é aí então que o professor lá estava explicando essa questão das entidades e de como você podia ganhar o favor dessas entidades. Fez uma lista de entidades, o que cada uma gostava, como você poderia fazer essa oferta para comprar o favor que você queria, dependendo da linha do espiritismo, pode ser até para o mal, né? Você pode desejar a morte de alguém, mas sai mais caro, né? Enfim. Mas você então, ele estava explicando isso, e aí esse professor falou assim, pastor que foi meu professor, disse assim, mas escuta, não tem nenhuma entidade aí, nenhuma dessas que faça alguma coisa sem você oferecer nada, sem você precisar comprar nada, só você pedindo ou clamando? Aí o professor ficou meio bravo e falou assim, o que você quer? Isso é só Jesus. Falei, tá bom, obrigado, é isso que eu queria saber. Cristo aqui toca aquela mulher, levanta ela com suas próprias mãos, afetividade, amor. A gente vive aqui numa cultura em que o toque nem sempre significa muita coisa, mas para o hebreu aquilo era uma profunda prova de amizade, sabe? Qual era o único apóstolo que tocava a Cristo? Já viram isso? Era João, ele se reclinava sobre Jesus, e geralmente quando alguém tinha alguma coisa para perguntar, pedia para João, pergunta você. Não é? Era o mais chegado, era o único, era aquele chamado o apóstolo que Cristo amava, por isso ele era o único que podia reclinar-se sobre o peito do mestre. O tocar, o estar próximo nesse sentido, era uma profunda prova de amor. E isso é a libertação que ele nos propõe. A sogra de Pedro é um exemplo do que ele oferece a nós também, uma profunda prova de amor. Mas também é um aspecto interessante. Eu ouso dizer que aqui eu vou caminhar um tanto quanto dentro de conjecturas e não
estritamente dentro que está explícito no texto bíblico, mas trate isso de uma conjectura. Percebam, irmãos, no começo do capítulo 1, no versículo 14, Jesus chama seus primeiros discípulos. Quando ele, no versículo 16, ele fala que ele está andando à beira do mar da Galileia, e ele vê Simão, que é Simão Pedro, e seu irmão André lançando redes ao mar, e então Jesus os chama, e no mesmo instante eles deixam sua rede e o seguem. Alguns estudiosos aqui acham que talvez tenha havido uma certa má compreensão a respeito de Cristo por parte dos familiares dos irmãos Simão e André. Ora, eles estavam ali em pleno trabalho, a todo vapor, ajudando no sustento do lar, e agora simplesmente Cristo os chama. Como que vai ficar as coisas? Alguns entendem então que a presença de Cristo ali também era uma presença conciliatória. Cristo não era aquele que estava roubando Simão e André da família, mas era aquele que estava ali para abençoar aquela família. Inclusive a sogra dele, de Pedro, que agora estava a falecer, ou quase falecendo. A gente não sabe, o mais específico aqui na narrativa é Lucas, que era médico, e ele diz que ela estava ardendo em febre. Possivelmente, alguns estudiosos confirmam essa teoria de que ela sofria de malária. O clima da região, sendo subtropical, é mais inclinado a esse tipo de doença. Muita gente morria de malária naquela época, e podia ser que isso se aproximava muito do que ela estava ali sentindo. Cristo, ele também traz conciliação, se a gente puder olhar por esse lado também. Cristo não é aquele que está trazendo separação, não é aquele que está roubando ninguém, mas ele veio ali para abençoar a vida daquele lar. E da mesma maneira, Cristo não nos rouba de ninguém, ele abençoa os nossos lares. Eu vejo essa ideia muito clara quando somente um dos cônjuges de uma casa tem desejo por Cristo. O outro muitas vezes fica meio que, enciumado e pensa assim: a igreja está roubando a minha esposa, ou a igreja está roubando o meu marido porque eu não o vejo mais, ou porque não a vejo mais. Mas a presença de Cristo no nosso lar é para abençoar todo o nosso lar. Confia nisso, confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele, e você com certeza vai experimentar isso também. Aliás, a gente pode até dizer que a prova de que Cristo está num lar é a maneira com que todos ali se tornam um, vivem em harmonia, vivem em união. Como é possível, não é? A gente está em casa e brigando o tempo todo, depois chega na igreja e a gente faz cara de que está tudo bem, faz um papel na igreja. Até uma piada que do dia eu vi, que a mulher leva a mudança do marido para a igreja, dizendo: na igreja ele é um santo, então trouxe a mudança dele para ele morar aí. Será que é assim que as coisas funcionam? Cristo, a presença de Cristo em nosso lar é igual à harmonia. É óbvio que todo casal vai brigar de vez em quando, mas é óbvio também que a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. As brigas, os problemas são resolvidos, e se não são resolvidos é porque falta muito de Cristo em nosso lar. A prova de que Cristo está no nosso lar é a harmonia que existe entre os membros dessa família. É óbvio também que eu estou dizendo em circunstâncias normais. Um lugar onde só um dos dois é crente, vai haver dificuldades, porque vão viver realidades diferentes, vão ter padrões éticos diferentes, vão ter, por exemplo, uma vez eu contei aqui para os irmãos, um filho quando se converteu, o pai não era crente, o pai dizia: preferia você na época que você ia para a balada toda noite, do que agora quando você vai para a igreja. Então percebam, irmãos, eu não estou falando desses casos, eu estou falando em casos em que todos ali se declaram crentes, mas quando não existe harmonia, é porque ainda falta Cristo penetrar de maneira mais profunda nesse lar. É interessante também observar, irmãos, que aquele lar era composto de poucas pessoas. Cristo está ali, independentemente do número de pessoas, Ele está à disposição de todos. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo assim:
eu não tenho mais aceitado todos os convites para pregar fora. Eu tenho aceitado mais convites de igrejas maiores, ou de presbitérios, ou de grandes aglomerações, porque sabe como que é? Você precisa remir o tempo seu. Então eu tenho aceitado o convite para pregar só para muitas pessoas, porque eu atinjo mais pessoas ao mesmo tempo. Eu não disse nada, e na verdade aquilo na hora não me pareceu tão estranho, mas sabe quando você fica com aquele gosto amargo na boca, parece que tem alguma coisa errada. E aí quando me lembrei de Cristo, não é? Puxa, quantas pessoas ele não teria atingido, em vez de conversar com a mulher samaritana, ele conversasse com uma grande soma de pessoas, multidões. Quantos ele não teria feito ouvi-lo mais, se em vez de entrar na casa de Pedro, entrasse em outra sinagoga? Não é verdade? Não dá para a gente medir as coisas dessa forma. Cristo não é Cristo de multidões, Ele é o teu Cristo, Ele é o teu Jesus, com quem você pode ter um contato pessoal. Eu me lembro de uma moça católica que dizia assim, eu peço as coisas para o santo porque eu não tenho coragem de pedir direto para Jesus, ele é importante demais, então quando eu peço para o santo, ele intercede para Jesus, já que ele está mais próximo de Jesus que eu. Foi para isso que ele morreu, para rasgar o véu, para que você pudesse ter acesso individual, pessoal e personalizado. Jesus levanta aquela mulher, olha para ela, toca nela, assim como Ele pode se encontrar conosco nas nossas necessidades, nos nossos problemas e entender cada uma das situações pelas quais passamos. Ele é o meu Salvador. Estou certo que o meu Redentor vive. Quando Tomé finalmente dá-se conta de que Cristo ressuscitou, o que ele diz? Deus meu, Senhor meu. Ele é o teu Senhor, Ele está à tua disposição para te libertar e te ouvir todos os dias da tua vida. É Ele quem nos traz essa dimensão. Há um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui também. O problema daquela mulher não era um problema dela, mas era um problema de vários. Não é aquela mulher que vai levar as suas súplicas a Cristo, mas são pessoas que estão junto dela, que levam as súplicas dela para Cristo. Perceberam isso? Não é ela que vai pedir, mas logo aqueles que estavam com ele, com Cristo, possivelmente Simão e a esposa de Simão. Aliás, Paulo fala aos Coríntios que quando Pedro viajava, ele viajava na presença da esposa. Não sei se vocês já repararam isso. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso, que era normal que os apóstolos, e ele cita nominalmente Pedro, que viajava com a própria esposa, e ele não tinha essa prática, mas isso é uma outra história. Pedro, então, possivelmente tenha levado o caso a Cristo. E aqui mostra a dinâmica da igreja como família. Ora, se um tem um problema, esse problema não é de um, mas esse problema é de todos. E você não pode guardar um problema consigo, se esse problema persiste em existir. O sofrimento precisa ser suprido, o pecador precisa ser disciplinado, ou aquele que está com necessidade precisa ser amparado. Qualquer que seja o problema da igreja, esse problema precisa ser trazido para ser resolvido e não escondido, não mascarado, não mudado de nome, mas precisa ser resolvido. E muitas vezes a própria pessoa que passa pelo problema não tem condição de resolvê-lo e nem sequer de pedir ajuda. E é aí que entra Pedro. Olha, a minha sogra está doente. O Senhor não poderia ajudá-la? Isso nos leva a pensar na necessidade da intercessão e da intervenção. Intercessão porque você precisa parar, ou tanto quanto você ora por si e pelos seus problemas, pelas suas necessidades, começar a orar também pelo outro, pela dor do outro, pelo problema do outro, pela tristeza do outro. E intervenção justamente porque é sua responsabilidade cuidar do seu irmão, qualquer que seja o problema dele. E se você não consegue cuidar sozinho, se as coisas não estão resolvendo sozinho,
de maneira individual, então você vai procurar ajuda e vai envolver mais gente na história, para que o problema seja resolvido, qualquer que seja a natureza dele. Isso faz parte da dinâmica da família. Isso também tem que fazer parte da dinâmica da igreja, que deveria ser a nossa família maior. E a redenção ali trazida àquela mulher, a cura, é muito diferente da cura trazida de maneira natural, não é? Por exemplo, quando você tem febre e você toma um antipirético, um remédio para baixar a temperatura, se você está com 38,5 de febre, não é no instalar de dedos que a sua temperatura vai para 36,5. De 38,5 vai para 38,4, 38,3, 38,2 e você vai melhorando. Não é isso que acontece com ela. Imediatamente ela estava boa, como se nunca tivesse ficado doente. E o principal, o que ela fez com isso? O que ela fez com o fato de estar curada? Aí mostra que aquela cura, afinal, não tinha só sido em relação à sua saúde física, mas Cristo curou o seu próprio coração. Porque ela agora assume a responsabilidade pelo serviço a Cristo. Diz aqui o versículo 31, que a febre a deixou e ela começou a servi-los. Ela começou a servi-los, ela encabeçou a hospitalidade a respeito de Cristo. Essa é mais uma prova. Você é verdadeiro discípulo de Cristo? Você realmente se encontrou com Ele? Lembre-se do que Cristo diz. Aliás, 2 textos que estão no próprio Evangelho de Marcos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Isso está em Marcos 9. Em Marcos 10, Cristo repete a ideia. Ele diz assim: não será assim com vocês, ou seja, diferente do padrão do mundo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a diferença que Cristo traz. Cristo lá em casa fez com que eu me tornasse um discípulo. O que faz Cristo na sua casa? O que você faz com a libertação que você recebeu de Cristo? De que maneira Ele se faz ver através da conciliação entre os membros, a harmonia na sua casa de verdade? Você se sente responsável pelo problema daqueles que estão na sua casa, daqueles que estão na sua igreja? Você realmente vive uma vida de gratidão por tudo que você recebeu e torna-se de fato servo onde quer que você esteja, dentro de casa, dentro da igreja? Cristo na nossa casa deveria fazer toda a diferença. Se Ele não faz diferença, você precisa deixar Cristo entrar lá também, ou você vai mantê-lo pregado na cruz. Você precisa ressuscitar com Ele, diz o apóstolo Paulo. Receber dele a nova natureza, ser servo. Maridos, sejam servos de suas esposas. Esposas, sejam servas de seus maridos. Filhos, sejam servos de seus pais. Sejam servos uns dos outros. Isso mostra que de fato Cristo está lá. Cristo entrou na sua casa também. Não mantenham fora de lá. Ele quer fazer parte de toda a sua vida, inclusive da sua casa.